Londres, 1892. O detetive Sherlock Rouse foi solicitado para investigar o caso do roubo ao Banco da Inglaterra. Tudo aconteceu na noite de 28 de julho e a polícia estava sem pistas do crime até receber um bilhete anônimo informando algo muito suspeito. O bilhete diz: vi o suspeito saindo do banco e indo em direção à casa de S.N. Baker, número 4. S.N. são as iniciais do Sr. Shert Norton, residente da rua Baker, número 4. O inspetor descobriu algumas informações a respeito de Shert Norton. Ele é casado com Elise Norton, é aposentado e, o que é mais suspeito, já foi funcionário do Banco da Inglaterra. A polícia foi à casa de Norton e encontrou toda a soma roubada do banco debaixo da cama do quarto de hóspedes. O Sr. Shert Norton declarou não saber como a quantia havia ido parar lá e solicitou ao inspetor que um detetive fosse acionado para investigar o caso. O inspetor concordou, mas ninguém que estivesse na casa poderia sair até que o detetive chegasse e realizasse os interrogatórios. Assim que chegou, o detetive abriu o espaço para os depoimentos. Declarou que todos na casa eram suspeitos até que se provasse o contrário. Na casa moravam o senhor e a senhora Norton, o mordomo John, a camareira Mabel e o jardineiro Edward. Todos deram seus depoimentos, que acompanharemos a seguir. Shert Norton disse: na noite do roubo, eu me lembro de estar com Elise tomando chá e ir abrir a janela para pegar um ar fresco, quando pensei ter visto alguém lá fora. Pedi a Edward para averiguar a parte de fora da casa, mas ele disse que não havia ninguém. Senhora Elise disse: naquela noite, após terminar o bordado no quarto, desci ao térreo para acompanhar Shert no chá. Quando saí no corredor, reparei que a porta do quarto de hóspedes estava aberta, assim como a janela. Perguntei ao mordomo o motivo e ele não soube responder. Pedi a ele que fechasse a janela. Acompanhe o que o mordomo John disse. Fui ao armazém no quarteirão ao lado, comprar o chá do Sr. Norton, a pedido de Mabel. Quando saí, pensei ter visto uma pessoa de sobretudo preto, indo em direção à rua Baker. Quando retornei, vi marcas de botas no gramado e imaginei que eram do Sr. Edward, e não levantei suspeita. Assim que deixei o chá na cozinha, ouvi Madame Norton me chamar para fechar a janela do quarto de hóspedes. Leia agora o que Mabel disse. Naquela noite, pedi a John que fosse comprar mais chá para os Srs. Norton, e assim que acendi a lareira, fui limpar o chão do corredor. Algo que me chamou a atenção foi o fato de a porta da sala estar aberta, pois fazia muito tempo que John tinha saído. Escutei um barulho vindo da parte de fora da casa, como se alguém estivesse tentando abrir a janela do quarto de hóspedes. Fui averiguar e vi que a janela do quarto estava aberta. Acompanhe o que Edward disse. Na noite em questão, respondi ao chamado do Sr. Shert para averiguar a parte de fora da casa e notei algumas marcas de bota no gramado que não eram minhas. As marcas levavam à janela do quarto de hóspedes. Fechei a janela e segui para o jardim. Poucos instantes depois, retornei e algo muito estranho ocorreu. A janela do quarto de hóspedes estava novamente aberta. Após ler todos os depoimentos e fazer uma rápida checagem na parte externa da casa, o detetive comunicou ao inspetor que já sabia quem era o culpado. Em carta endereçada ao inspetor, o detetive Sherlock esclarece o que aconteceu na noite de 28 de julho. Acompanhe. Senhor inspetor, o nosso culpado estava acima de qualquer suspeita. Foi a senhorita Mabel a responsável por surrupiar a grande soma do Banco da Inglaterra. Ela sabia que o Sr. Norton trabalhara no banco e levou o dinheiro para lá na calada da noite. Se algum anônimo presenciasse a cena, certamente Shert Norton seria o culpado. Mabel deixou o dinheiro no jardim e deu a volta na casa, o que explica a preocupação do Sr. Norton com alguém fora da casa. Entrou na cozinha pelos fundos, pediu ao mordomo para comprar mais chá para que ele saísse da casa.
Então, foi ao quarto de hóspedes e abriu a janela para que pudesse levar o dinheiro para dentro do quarto. O jardineiro fechou a janela enquanto ela limpava a sujeira das botas pelo corredor. Assim que escutou a janela se fechar, ela foi obrigada a abrir novamente, foi ao jardim e jogou a soma debaixo da cama. Mas tinha esquecido a porta do quarto aberta, fato reparado por Madame Norton. Ela deixaria o dinheiro lá até obter um meio de ir embora. Quando Edward se aproximou novamente, ela rapidamente entrou pela janela. O fato de ela mencionar a lareira não faz sentido, já que na noite do roubo não estava frio. Esse fato foi inventado para cobrir as ações dela, mas deixou claro que ela não estava dizendo a verdade.